Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no YouTube, né? Bem tiririca isso, né? No YouTube, no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 27 de março, é o 86º dia do ano. Faltam 279 dias para acabar o ano. E eu vou falar 3 fatos históricos relevantes do dia 27 de março. Desastre aéreo de Tenerife. 2 Boeing 747 colidiram na pista do aeroporto nas Ilhas Canárias, resultando em 583 mortes, que foi o maior acidente aéreo da história da aviação. Inauguração da Ponte Internacional da Amizade em 65. A ponte foi inaugurada ligando Foz do Iguaçu, no Brasil, a Cidade del Este, no Paraguai, para quem quer ir lá comprar muamba, né? Terceiro fato é a recusa do Oscar por Marlon Brando, em 73. O ator recusou o Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, em protesto contra o tratamento dado aos povos indígenas por Hollywood. Parabéns ao Marlon Brando, né? Vamos agora de 3 nascimentos históricos relevantes. Hoje seria aniversário de Renato Russo, líder do Legião Urbana, um ícone do rock nacional. Aniversário também da Xuxa Meneghel, rainha dos baixinhos, está viva ainda, né? E também aniversário do Quentin Tarantino, que nasceu no mesmo ano que a Xuxa, né? Mesmo dia, mesmo ano, olha que legal. Tarantino que é cineasta, roteirista, ator e foi diretor de Bastardos Inglórios, um filmaço. No dia 27 de março é dia do circo no Brasil e é dia mundial do teatro. Sou eu! Estava desligado. Gente, boa noite. Cadê? Eu me enrolo com isso aqui também. Galera, boa noite. Deixa eu mandar um oi primeiro para quem já tá acompanhando a gente ao vivo aqui no TikTok. Cadê a desgraça da caixinha? Tá aqui. Mostrar a caixinha, ok. Cadê a caixa de chat aqui? Também era para estar mostrando. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dora, para Francisco Siqueira, Lúcia Vilela, Daniel Silva, Marlon Sérgio da Silva, Roseli Pereira, que já estão acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Eu acho que tem que botar para cima aqui, né? Cadê? Tá aqui. Enfim, tô me perdendo aqui, mas paciência. Bom, vamos seguir o programa aqui, vamos pro giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Jair Bolsonaro tem alta hospitalar. Ex-presidente e atual presidiário já está em casa. Após o tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, o ex-mandatário deixou a unidade de saúde onde estava internado e passará a cumprir, por 90 dias, prisão domiciliar. Manchete da Carta Capital. Relator da CPMI do INSS pede o indiciamento de 212 pessoas. Deputado Alfredo Gaspar apresentou o relatório final apontando organização criminosa estruturada para aplicar descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. Eu não vou aprofundar mais nesse tópico, porque Valdivino, ele é o ponto central aqui. É dele que eu vou falar, que eu vou fazer o comentário... Cadê? Meu Deus, estou todo enrolado aqui. É dele que eu vou fazer o comentário específico do programa. E, gente, é importante. Acompanhem, porque a gente vai falar aqui do modus operandi do bolsonarismo, tá? Então, vale a pena acompanhar, fica ligado aí. Seguindo na pauta aqui, manchete do Brasil de Fato.
Por viabilidade eleitoral, o grupo de Boulos e Érica Hilton decide permanecer no PSOL para eleições de 2026. Esse eu vou pausar porque eu quero comentar. Corrente interna desistiu da desfiliação após direção rejeitar a federação com o PT e outros partidos, evitando que a legenda não alcance a cláusula de barreira. Deixa eu pausar aqui. Bom, todo mundo sabe, quem acompanha aqui, né, Maria de Lourdes? Sabe que até um tempo atrás eu fui militante do PSOL por muitos anos, por 3 anos na verdade, e eu estava acompanhando de fora que acho o PSOL um partido extremamente relevante para a sociedade brasileira, acho importante no debate, acho fundamental, e me entristecia ver que o grupo do Boulos estava se colocando numa posição de ser maior do que a instituição, maior do que o partido. O que mais se falou quando decidiu-se que o PSOL não iria compor a federação com o PT foi de que o Boulos e a Érica Hilton iriam sair do partido e o partido ia deixar, e com isso não iria cumprir a cláusula de barreira, ia passar a ser um partido nanico. Eu sempre achei o contrário. Eu me perguntava era o seguinte, peraí, se o Boulos e a Érica Hilton saírem do PSOL, será que eles vão conseguir se eleger em outro partido? Primeiro que o Boulos já não seria... Eita, pauta tudo errado aqui. Que o Boulos já não seria candidato esse ano no PSOL. Por que ele não seria candidato esse ano no PSOL? Porque ele já tinha avisado para todo mundo que não iria disputar a eleição porque vai continuar ministro e quem seria candidata seria a esposa dele, a Natália Boulos. Até aí normal, o direito dela ser candidato, mas foi uma postura ruim. A militância do PSOL majoritariamente rejeitou a federação, rejeitou a postura do Boulos e, enfim, a história mostrou aí que a coisa não era bem como eles colocaram, que eles não são maiores do que a instituição, né? Vira que segue, vamos lá. Manchete do Brasil 247. Relatório paralelo da CPMI do INSS inclui o Flávio Bolsonaro entre os indiciados. Documento elaborado pela base governista cita o senador por sua ligação com o sócio de investigado e tenta associá-lo ao esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias. Para finalizar o giro... Ai, meu Deus, minha garganta tá horrível. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Para finalizar o giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. STF discute anular efeito de renúncia de Cláudio Castro. Dino fala em fraude. Ministros avaliam se manobra do ex-governador fluminense para escapar de punição eleitoral e manipular a eleição no estado deve ser considerada nula pelo tribunal. E provavelmente será considerada, já tem voto para isso, Nilson Manuel, Edivaldo Souza. Muito provavelmente o povo fluminense vai às urnas antes de outubro para eleger um governador tampão e esse governador vai poder ser candidato à reeleição e provavelmente vai disputar a eleição com a máquina na mão, né? Enfim, a ver. O Rio de Janeiro, que é um caso sui generis no Brasil, né? Acho que desde 1990 só houve uma ex-governadora que não foi presa, né? Que foi a Benedita da Silva, do PT. Ela era vice não sei se era do Pezão. Eu sei que ela chegou a assumir como governadora e todo mundo lá acabou que foi preso. Pezão, o Garotinho, esse agora foi caçado, o outro lá que pegou 10 mil anos de cadeia, né? Enfim, é bem tensa a situação do Rio de Janeiro, né? Vamos ver onde é que isso vai parar. Vamos entrando no tema de hoje do programa. Você foi enganado. Você que não ouve 10 minutos, né? Ou você que ouve 10 minutos e é gado também, você está sendo enganado. Vamos listar aqui as 5 mentiras mais emblemáticas do bolsonarismo, né? Que é o modus operandi dele. E por que eu escolhi hoje, como tema do programa, falar das mentiras do bolsonarismo? Porque hoje, exatamente, Paulo, hoje, Carlos Roberto, teve mais uma grande mentira do bolsonarismo, que foi o que a gente falou aqui no Giro de Notícias, no relatório do relatório que saiu da CPMI do INSS.
Me perdi vendo outra coisa da pauta aqui. Gente, hoje tá difícil, hein? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Aí dá os BO. Pois é, hoje o relator, ele publicou a manchete nos portais, no UOL Tudo, era relator da CPMI da INSS, pede a prisão de Lulinha. Lulinha, para quem não conhece, é o Fábio Luiz, filho do presidente Lula, que é empresário, que mora na Espanha, e que teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente. Eles tiveram uma conversa depois dizendo, mas o STF negou a quebra do sigilo. Mentira. Eles já tinham quebrado o sigilo do Lulinha, do Fábio Luiz. Eles já tinham o relatório de inteligência financeira com todos os dados bancários, com toda a movimentação financeira do Fábio Luiz, ou Luiz Fábio, sei lá o nome dele. As pessoas chamam ele de Lulinha. E o que eles encontraram lá? Nada. Nada. Encontraram uma movimentação financeira de cerca de, acho que foram 8 milhões de reais em tantos anos, o que dava uma movimentação de 200 mil reais por mês. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Uma movimentação totalmente compatível com um empresário pequeno ou mediano que tem seus negócios por aí. Enfim, não conseguiram encontrar nada e aí começaram a mudar o foco. E aí agora inventaram isso, vamos pedir a prisão dele porque ele foi para o Brasil. Gente, não há motivo nenhum para pedir a prisão do Luiz Fábio. Ele não se encontrou nada suspeito, nada estranho na movimentação financeira dele. Não se encontrou qualquer elo direto. O que estão tentando fazer foi uma viagem que ele foi para prospectar um negócio quando ninguém sabia ainda que o careca do INSS era o criminoso que ele é. E aí encontraram isso e estão puxando para tentar colar no Luiz Fábio. Mais uma mentira deslavada dessa galera. Tem um dado aqui que é do caramba, tem uma agência de checagem chamada Aos Fatos. Essa agência de checagem, eles fizeram um levantamento e eles chegaram ao seguinte número. Durante os 4 anos da falta de gestão do Bolsonaro, o Bolsonaro contava em média 4,5 mentiras por dia. Por dia, gente. Deixa eu fazer a conta aqui. Vamos lá. 4 mentiras. 4,5. Cadê minha calculadora? Aqui, tá aqui. 4,5 vezes... Não, pera aí. Primeiro vamos lá. 365 vezes 4. 1.460 dias de mandato. Vezes 4,5. Enquanto esteve dormindo no Palácio do Planalto, porque trabalhar e governar ele não trabalhou, o Bolsonaro contou 6.570 mentiras. É um mentiroso quanto mais. E aí vamos mencionar aqui algumas das principais mentiras que o bolsonarismo contou. Primeiro, eles inventaram em 2022 que havia uma ligação do PT com o PCC. Inventaram isso em 2022, estão requentando agora em 2026. Eles usavam um áudio de uma interceptação telefônica que já foi comprovado que não é real, em que um suposto membro do PCC dizia: aí, nós temos um diálogo cabuloso com o pessoal do PT. A situação é tão absurda, a mentira foi tão mal feita, é tão deslavada, e você observa isso pelo primeiro ponto. Beleza, por que o PCC ia ter um diálogo cabuloso com o PT, se o PT nunca dirigiu o estado de São Paulo? O PT nunca controlou a Polícia Militar de São Paulo. O PT nunca controlou a Polícia Civil de São Paulo. O PT nunca... o Jorge Viana. Jorge Viana, não sai, tá? Jorge Viana, eu tenho uma vinheta aqui pra ti. Tem um spot, não sai, tá, Jorge Viana? Fica aí que já eu vou te chamar. Tá anotado teu nomezinho aqui, já eu te chamo, não sai. Pois bem, eles inventaram essa mentira e estão tentando requentar de novo. Na pandemia, o Bolsonaro repetia a todo momento que a pandemia, que a Covid-19 era uma gripezinha, que ninguém precisava se preocupar, que as pessoas, se pegassem gripe, podiam virar... Ele quis falar viado, mas ele não quis falar, ele tentou camuflar para fingir que é um ser humano, né, coisa que ele não é, e aí disse, pode virar jacaré e tal. Então... mentiu de todo jeito, mentiu que não tinha vacina para comprar, tinha vacina para comprar. A CPI mostrou que a Pfizer quis vender vacina para o Brasil. E, gente,
Eu vou fazer um programa, na verdade não falou, vou falar logo agora. Para quem está me vendo aqui agora, para o Marcelo Nossetti, a Maria, a Arque, Humberto Divino, Ariovaldo, Donizete, Pimentel, por que que a Pfizer, eu já falei isso em outros programas, vou falar de novo. A Pfizer não quis vender vacinas primeiramente para o Brasil, simplesmente porque ela gosta do Brasil. Ela quis vender vacinas para o Brasil porque o nosso sistema de vacinação é referência para o mundo. O mundo inteiro conhece o SUS, conhece a capilaridade, então a Pfizer ia conseguir, com a vacina dela, chegar a quase todo o Brasil, em semanas a gente ia estar protegido contra a Covid, nós íamos ser um case de sucesso para o planeta e a Pfizer ia ficar trilionária vendendo vacina para o resto do planeta. E o vagabundo do Bolsonaro nos negou a vacina. E os assessores do Bolsonaro tentaram roubar $1 em 400 milhões de doses de vacina que iriam comprar. Ou seja, Epitácio, seriam 400 milhões de dólares que eles tentaram roubar enquanto a gente estava morrendo de Covid, enquanto a gente estava morrendo sufocado. Outra mentira que o bolsonarismo espalha. No nosso governo não houve corrupção. Essa foi a mentira que ele mais repetiu. Ele falou 249 vezes que não teve nenhum escândalo de corrupção no seu governo. Mentira. Teve o escândalo das rachadinhas que envolvia o Flávio Bolsonaro, o Bananinha, que agora quer ser presidente. E inclusive o Sérgio Moro, ele saiu do governo, ele que agora está lá no PL, se filiou, está lá lambendo o ovo do Flávio Bolsonaro. Ele disse textualmente, é isso aí, Ancajuru, valeu. Ele disse textualmente que estava saindo porque o Bolsonaro estava interferindo na PF para que a PF não investigasse o filho dele. E tem aquela reunião que vazou o vídeo também, em que o Bolsonaro fala, eu não vou esperar o DEA, minha família, para trocar alguém na segurança, vai trocar. Ou seja, ele disse que não havia corrupção, só que se mesmo com ele mexendo em delegados, mesmo com ele interferindo nas investigações, ainda assim houve escândalos. E se ele não tivesse interferido como ele interferiu, abertamente, como ele falou claramente, muito mais escândalos teriam sido descobertos, porque foi uma galera, além de incompetente, extremamente corrupta, Cajuru. Aqui, troca de favores no MEC por barras de ouro, exatamente, teve isso aí também, para os pastores lá, né, que era propina paga em ouro. Enfim, essa é a galera bolsonarista. Teve um outro que esse não repercutiu muito, inclusive, mas ele é até recente. Eles tentaram e estão tentando ainda quebrar o Banco do Brasil. O Geyer e uma outra quadrilha dele fizeram uma campanha nas redes sociais dizendo que o Banco do Brasil ia ser sancionado pela lei magnética lá e ia tirar o Brasil do sistema SWIFT e quebrar o Banco do Brasil. E eles fizeram campanha dizendo para as pessoas tirarem dinheiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil e a AGU foram à Polícia Federal informando que isso era uma medida de pânico, era mentirosa, pedindo investigação. E eu vou checar, inclusive, que fim tomou isso, que pé tomou, porque isso é extremamente grave. E qual foi o resultado sobre a lei magnética, Ancajuru? Nem existe mais. O Alexandre de Moraes foi sancionado, depois foi dessancionado. E o Trump ficou lambendo o pé do Lula, porque o Lula é foda mesmo. E vida que segue. Mais uma mentira deles que saiu impune. E essa aqui, cara, é difícil escolher Cláudio Júnior, Moacir Seixas, Day, Hélio Giglioli. É difícil escolher uma mentira que seja a mais nojenta do bolsonarismo. Mas essa aqui eu acho que ela está entre as piores, que foram sobre as tragédias do Rio Grande do Sul. Em 2024 houve enchentes horríveis no Rio Grande do Sul, e eles estavam, enquanto o governo federal estava mandando recurso, estava criando uma secretaria especialmente dedicada ao Rio Grande do Sul para cuidar dos nossos irmãos gaúchos, para ajudar a socorrer, a salvar vidas. Eles estavam inventando que o governo federal tinha barrado caminhões de doações, que é mentira, que ele tinha proibido a distribuição de donativos, que é mentira, e que o governo federal estava proibindo que voluntários com jet ski resgatassem vítimas.
Era surreal. E enquanto essas mentiras estavam circulando, mentiras espalhadas por Gustavo Gayer, mentiras espalhadas pela presidiária internacional agora Carla Zambelli, mentiras espalhadas pelo Nicolas Ferreira. Na verdade, o governo federal liberou 50 bilhões em créditos para socorrer as empresas gaúchas. O governo antecipou seguros e auxílios e as Forças Armadas, por ordem do presidente da República, mobilizaram 17 mil homens, fazendo mais de 52 mil resgates aéreos, terrestres e fluviais. Gente, o bolsonarismo, o bolsonarismo, Fogaça, só sobrevive em cenários de mentiras grotescas, de mentiras graves. Então, a gente tem que denunciar Arnaldo Crudo, Joeres Alves, quem mais? Antônio Brito, Ricardo Santos. Quando vocês se defrontarem, seja no grupo de WhatsApp, seja num post no Facebook, seja num comentário de Instagram, ou até algum vídeo no TikTok, no YouTube, quando vocês se defrontarem com alguma mentira bolsonaristas, denuncie. Cadê? Jane Nascimento comentando aqui. Forças Armadas aonde? Aqui no Rio Grande do Sul e na enchente não. Olha aqui. Jane, eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu não sei se tu é bolsominion, se tu é gado, ou se tu é só desinformada. Vamos lá, vamos ler os comentários aqui, que eu preciso agora. Tem a vinhetinha para a turma dos comentários, né? Cadê? Tinha um aqui que eu tinha lido, que eu quero saber se ele é gado. Cadê? Ah, perdi o comentário aqui. Não dá ainda, mas tudo bem. Assim, Jane, eu quero crer que você é desinformada. Porque, não, aqui é gado mesmo, já estou vendo. Aqui foi o povo pelo povo. O povo fez por si, sim, óbvio, e é instintivo que se faça. Agora, houve sim um suporte inédito do governo federal e compare a diferença. Quando a gente teve o desastre em Santa Catarina, na época em que o psicopata do Bolsonaro estava dormindo no Palácio do Planalto, enquanto o povo estava lá pelo povo, eu não estava aí, mas eu estava aí uma semana antes, tá, Jane? Enquanto o povo estava lá em Santa Catarina se virando, tentando sobreviver, o Bolsonaro estava andando de jet ski. O Lula não. Mandou ministro, foi pessoalmente, 50 bilhões, tia. 50 bi, não foi mil. Foram 50 bilhões e sim, houve 17 mil homens do exército. Mas é isso, né? Bolsonaristas vivem da mentira. Tá aqui a Jane mentindo também. Olha o narizinho crescendo, hein, Jane? Olha aí, fica ligada. Vamos de vinheta agora. Gente, vamos para o segundo bloco de notícias aqui. Vamos para o giro de notícias internacional, saber o que o mundo está falando, qual é a pauta aí nos sites mundo afora, o que está rolando. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo. O secretário de Estado dos Estados Unidos acusa Zelensky de mentir sobre garantias de segurança. Marco Rubio classificou como inverídica a alegação do líder ucraniano sobre uma proposta estadunidense envolvendo a região de Donbass. Tá complicado lá para a Ucrânia, né? Manchete da Rádio Progresso de Cuba. Díaz-Canel expressa preocupação por embarcações mexicanas desaparecidas rumo a Cuba. O presidente cubano manifestou apreensão pelo sumiço dos barcos com migrantes que partiram do México, destacando esforços de busca. Olha aí, apesar dos embargos covardes, apesar das ameaças grosseiras, da sabotagem que Cuba está sofrendo, continua exercendo solidariedade, né? Enfim. Vamos lá, manchete do La Nación, portal argentino de las hermanas acá cerca. Por que a Justiça dos Estados Unidos anulou a decisão bilionária contra a Argentina pela YPF? YPF é a petroleira, é como se fosse uma espécie de Petrobras argentina, tá? O tribunal revogou condenação de 16 bilhões de dólares ao entender que o caso trata de expropriação, não cabendo reclamação contratual na lei argentina. E finalizando aqui, manchete da agência Xinhua, portal chinês que publica notícias para o mundo. Escalada do conflito no Oriente Médio gera receios de uma nova crise de refugiados na Europa. A agência da ONU alerta que condições para deslocamento em larga escala já existem, enquanto o bloco reforça controle fronteiriço
e lança centro contra tráfico. Meus amigos, tá pesado lá, né? Vamos ver aqui mais um comentário aqui. Cadê? Quem é que tava falando aqui? A Jane ficou mugindo aqui. Aí, cadê? Tinha um outro comentário aqui. Cadê? Tá aqui. Sérgio Gianpaoli. Você está contando mentira. O Rio Grande do Sul está em ruína até hoje. Você é um mentiroso. Meu amigo, olha os governos que vocês elegem. Se está em ruína, mude seus governantes, né? Mas que o governo federal mandou ajuda, mandou sim. Manchete do Cláudio, comentário do Cláudio Júnior aqui. Não sou bolsonarista, mas entre Lula e Bolsonaro, o menos ruim é o Bolsonaro. Do Lula você não faz crítica. O jeito é não confiar em político. Eu faço crítica sim, mas meu amigo, se tu for botar na balança a vida, a postura, as histórias e a hombridade do Lula e do Bolsonaro, não tem comparação, né? E eu sempre vejo esse negócio assim, eu não sou bolsonarista nem sou lulista. É bolsonarista sim. Assume logo, cadê? Deixa eu achar a vinheta aqui. Tá aí, Cláudio Júnior, pra tu se entender com o cara aí, né? Pronto, é isso aí mesmo. Tá. Vamos falar agora de pessoas, já que a gente tá falando, começamos a falar do Cláudio Júnior aqui da Rose, né? Esses bolsonaristas. Não dá nem pra falar o adjetivo, né? Vamos falar de outra pessoa também, que também é o que esses bolsonaristas são, né? Pessoas nefastas. Vamos lá, chama a vinheta. Cuidado aí! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é o Wilder Moraes. Wilder Moraes iniciou sua carreira como suplente do senador Demóstenes Torres, que foi cassado porque era bandido também, assumindo o mandato em 2012 após a cassação do titular. É empresário, engenheiro civil, foi secretário de Infraestrutura em Goiás e secretário de Indústria e Comércio. Sua ascensão se consolidou em 2022, quando foi eleito senador por Goiás com 25% dos votos, apoiado diretamente pelo Bolsonaro. Apesar da imagem pública construída como senador dos livros e defensor do armamento rural, sua biografia expõe contradições incômodas. Assumiu o Senado como tampão de um caçado por ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Figura do oportunismo político, Wilder ascendeu costurando alianças com antigos adversários e mudando de partido conforme a conveniência. Um trânsito que revela mais que cálculo eleitoral e menos que convicção, consolidando-se à sombra do escândalo dos outros. O Wilder Moraes é uma pessoa nefasta. E pra gente desintoxicar aqui, né, pra tirar essa nhaca que os bolsonaristas trazem, vamos de notícia boa, então chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O governo federal destina 44 milhões para acelerar a emissão da nova carteira de identidade nacional em 4 estados. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou hoje um repasse de 44 milhões e 250 mil reais para Bahia, Amapá, Amazonas e Maranhão, com o objetivo de ampliar a emissão da identidade nacional. Aquela nova bonitinha, né, que todo mundo está querendo ter. Eu tô doido para ter uma daquelas, mas não consegui fazer o agendamento ainda para ter uma identidade daquelas. E também não vou pagar R$160 no correio, né, de jeito nenhum. Os destaques positivos disso são: 49 milhões de brasileiros já possuem a nova CNH e é 10 vezes mais segura do que o antigo RG. Esse recurso visa alcançar populações em situação de vulnerabilidade e áreas remotas, promovendo a inclusão social. A iniciativa demonstra o esforço do governo em modernizar a identificação civil, garantindo mais segurança jurídica e cidadania para a população. É isso aí. Antes de eu finalizar, deixa eu mandar mais um aí aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Cláudio Júnior, Yara Mendes, Fogaça, Valdemar Messias, Epitácio Arara, Francisco Silva, Nilde Mota, Cláudio Júnior já falei, Fogaça, Sérgio Gianpaoli, que é bolsominion, né, Valdir Souza, Juliana Maria, e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo.
Gente, 19 horas e 30 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está me acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura pela Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. E se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, fui!